em casa dá mais preguicinha, né? Do que ir para o campus. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje a aula vai tratar sobre métodos epidemiológicos que são empregados na investigação em saúde pública, né? Saúde coletiva também. E para tudo isso acontecer, eu não sei se vocês viram lá no AVA de vocês, tem um artigo. Vocês viram lá? Só baixei. Um artigo postado mesmo. Tá? Peço até desculpas por isso. Você não olhou? Vocês não viram? Não consegui ler ele ainda, mas eu baixei. Perfeito. Um grande problema, assim, que pode, assim, demorar um pouco mais para ler agora, vai ser a questão porque ele está em inglês, então vocês vão ter que fazer a tradução dele. Mas é uma coisa muito simples, é só copiar e colocar no Google Tradutor que vocês conseguem rapidinho. Eu preciso que vocês leiam esse artigo, porque todo o conteúdo que eu vou falar depois dele está voltado a esse artigo específico, e aí eu vou desmembrar alguns assuntos que está justamente no capítulo 2.1, e aí está referente a esse artigo. Então, eu preciso que vocês leiam ele para que nós conseguíssemos falar do conteúdo que eu tenho que explicar para vocês entenderem como que acontece isso, tá? Então, eu preciso que vocês acessem, então, esse artigo agora, leiam ele com calma, eu vou dar um tempo aí para vocês lerem, e aí nós vamos discutir ele. E aí eu vou conseguir explicar sobre a história da epidemiologia, como que é feita a parte de construção dessa estatística, e também a questão da medicina social que está empregada nessa questão também, tá? É um artigo super simples, ele está muito voltado aos idosos, a questão da polifarmácia, e aí nós vamos discutir passo a passo ele e entender como que aconteceu a epidemiologia em cima deste artigo, certo? Então, vão lá no AVA, acessem o artigo que está postado para vocês, e agora são 8h16. Eu acredito que até umas 8h50 a gente consiga já ter lido tudo, para nós começarmos a explicação. Aí, se vocês quiserem ir direto, sem intervalo, eu acho que até umas 10h10, 10h20 a gente consegue terminar. O que vocês preferem? Aí faz essa pausa aí para vocês lerem, depois faz direto, sem intervalo? Pode ser, Pro. Pode Muito ser. bem. Perfeito, então. Então, quando for 10h50, eu chamo vocês, daí a gente vê se todo mundo já conseguiu ler esse artigo. Tá? Qualquer coisa, só chamar, eu estou aqui, esperando vocês.
Oi, Simone, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem, Simone. Simone, eu falei pro pessoal entrar no AVA e acessar um artigo que eu deixei postado lá. Eu preciso que vocês leiam esse artigo para que nós possamos discutir ele daqui a pouco. Aí eu dei um prazo aí até 10 para as 9, eu vou ver se todo mundo tiver lido já. Aí eu começo a explanação, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, Cíntia, Tatiana, que chegou agora, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia. Meninas, eu passei para os meninos que eu deixei um artigo postado no AVA. Eu preciso que vocês leiam esse artigo para podermos discutir daqui a pouco, tá bom? Tá certo, vou ler. Tá, até daqui a pouco.
Conseguiram ler, pessoal? Ou estão lendo ainda? Professor, tô lendo ainda. Tá bom, tô aqui esperando, tá?
Terminaram, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos, professor. Sim. Cadê o pessoal? Tá tudo dormindo. Oi, Ana Alicia, você chegou depois. Tudo bem? Ana, cadê você? Pessoal, some daqui. Suelane, cadê seus amigos? Estão tudo fugidos. Estão tudo focado, professor. Oi? O senhor já colocou a gente para acordar traduzindo esse arquivo? Você viu? Já Já acordou na marra. é para começar bem a sexta-feira. Meu Deus do céu. Misericórdia, passar pontinho pro Google? Não tem como. Ficou Demora, difícil, Simone? tá difícil. Porque agora eu tô tentando ler. Né? Eu vou começar a deixar mais artigos lá também, tá? Professor, eu posso ter traduzido. Passa a traduzir, dá ser espertinha, né? Mastiga as coisas aí.
Você é bem esperta, né? Nossa, eu acordei na marra agora, meu Deus do céu. Acordou? Não deu tempo nem de Sim. tomar um café. Não deu nem tempo. Jesus, É, filha, você pensa que ser enfermeira é fácil? tá louco. E logo, logo vocês vão ser professores no futuro. É, né? Chefes de equipe, vão liderar. Se Deus quiser, né? Você é do 7º, Suelaine? 7º, bro. Então, falta o quê? 3 semestres? Isso? Tá acabando. Nossa, o ano que vem, essa hora, você já tá no campo de estágio. É, né? Pois é. Mais um Tem que semestre, você não tem mais faculdade. Eu espero que quando tiver em estágio acabe essa bagunça, né? Ah, não, mas o pessoal já tava. Acho que mês que vem já volta para estágio. Que bom. É, no ano que vem já vai estar normalizado, se Deus quiser. Tomara mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Cíntia, conseguiu traduzir, Cíntia? Cíntia, Edna, cadê você? E Arley? Tá mudo hoje, Arley? Olha, ninguém fala comigo. Eu vou fazer chamada já já. Só fazer chamada aqui, pessoal. Espera aí. Ana Alicia. Cadê você? Não está presente. Cíntia. Também não. E Tá aqui, Arley? professor. Cadê Cíntia? Tô Tá aqui, traduzindo aí ainda? Dormindo nada, imagina, cheguei agora do hospital. Você é do 7º semestre, Cíntia? 7º. Tá. E Arley? Tá, não. Elda? Elda, cadê você? Elda. Não, tá. Flávia, aliás, Flavina. Flavina. Não. Nossa, o pessoal não quer falar comigo. E Arley, cadê você? Não tá. Jennifer? Também não tá. Simone José? Eu. Você é do 7º também, né, Simone? Isso. Tá. Suelaine? Presente, professor. Simone, Suelaine. Tatiana Pereira? Tatiane Alves? Tô aqui, Presente. professor Tatiana Pereira. Perfeito. Thaís? Tô aqui. Thaís, Professor, tá você é do aqui. 5º, né? Eu sou do 5º, isso. Tatiane Alves é do 7º, né? Isso. Aldirene? Estou aqui do 7º. Perfeito. Então, a Matilde tá aí? Ah, a Matilde saiu. Professor, bom dia, Ana Alicia. Oi, Analícia. Tatiana Pereira também. Tatiana Pereira. Consegui entrar agora, tá aqui, estava ruim, não sei o que estava acontecendo. Ana Cátia não tá hoje. Então, não tenho Ana Cátia, não tenho a Jennifer tá aí, né? Tô Jennifer, aqui, pro. Tô beleza. aqui. Matilde tinha entrado, mas saiu, e a Raquel. E do 5º semestre, Elda, cadê você? Elda, não responde.
Ana Paula da Silva Brito não tá. Ana Paula Pereira, Bruno Ribeiro, Flavina. Aqui, professor. Perfeito. Gabriele não está novamente. Ellen também não está. Sandra Almeida também não está. A Thaís Ferreira Arruda tá aí, né? Isso, tô aqui. E a Vanessa Pereira também não está. Nossa, o quinto semestre está assim agora. Não quer vir mais para aula. A turma já é pequena, né, professor? Se eu não me engano, são 12 ou 13 alunos. E difícil, o pessoal não está entrando mesmo. É verdade. Dificilmente eles estão na aula. Fica mais difícil para eles depois, né? Vamos lá. Todos que responderem agora, eu vou começar a pontuar também, tá? Aí eu vou colocando os pontinhos aqui para ajudar quando precisar, eu já deixo aqui agendados os pontinhos. Seguinte, quem quer começar a falar sobre o artigo comigo? Falou de ponto, eu posso começar. Ah, olha isso. Quem que tá falando? Elaine. Elaine, o título do artigo, ele condiz com o que estava escrito? Calma aí que eu vou abrir o artigo de novo, tá? Professor, eu acredito que sim. Porque Certo. ele fala da polifarmácia, né? Eu posso começar explicando o que eu entendi? Pode, claro. Tá. Ele fala da polifarmácia, que são o uso de mais de 3 ou 4 medicamentos, agora eu não me recordo a quantidade. Certo. E também o artigo ele fala dos medicamentos inadequados, que é, no caso, medicamentos que você pega na farmácia e não foram prescritos, né? E tem as consequências. Porém, o artigo ele foca mais na polifarmácia, porque o uso de um medicamento, ele melhora para uma coisa, porém ele prejudica a outra. É o chamado de... eu esqueci agora como fala. Que é por uma boa causa, está prejudicando o outro lado. Então, o artigo ele foca mais na polifarmácia, que e o estudo ele é feito com pessoas idosas acima de 60 anos, e tem aí a tendência de usar mais medicação, né? E usa a medicação para pressão, tem que usar um diurético, usa também para diabetes. E aí vai juntando tudo isso, levando mais consequências ao indivíduo. Entendi. Perfeito. Tá aqui seu ponto. O que você disse tem coerência e tá certo também. É isso mesmo. Agora eu pergunto para Ana Alicia. O que você entendeu desse artigo, Ana Alicia? Não. Cíntia? Quer falar? A Thaís está com a mãozinha levantada. Diga, Thaís. Conforme a minha leitura no artigo, também eles explicam que, conforme as pesquisas foram feitas, entra o hábito alimentar também das pessoas, né? Em questão também de fumo. Então, a maioria das pessoas também teve contato com cigarro, bebida alcoólica. Então, instruções para que as pessoas não necessitem desse medicamento antes da hora, então isso influi uma alimentação adequada, um estilo de vida para ter uma qualidade de vida melhor e não ficar sempre dependente deste medicamento. Fala também para seguir o tratamento corretamente e conforme vai acompanhando, sendo na UBS, com os profissionais adequados, isso tem uma continuidade melhor. Não é preciso ir na farmácia, como a colega falou, e começar a tomar um monte de remédios e achar que isso está resolvendo o problema sem fazer o tratamento certo. Isso mesmo. Perfeito, Thaís, certinho. Matilde, você chegou agora. Eu estava fazendo a chamada. Você conseguiu ler o artigo?
Sim, tô lendo, professor. Então, eu tentava entrar e estava recusando seu convite, alguma coisa assim. Aí só agora eu consegui. Ixi, não, sem problema. Me fala uma coisa, Matilde. Quando o artigo ele foi pensado, qual foi o objetivo desse autor nesse artigo? Reduzir, né? Pelo que eu entendi, professor. Porque eu não consegui traduzir tudo, foi traduzindo aos pouquinhos. Peraí, porque eu tô muito barulho aqui. Deixa eu mudar aqui. A máquina tá ligada. Reduzir a quantidade de medicação, né? Para a população idosa. Talvez eles façam uso de medicações que naquele momento não é necessário. Certo. E com isso diminuir o risco, né, até de morte mesmo e das comorbidades. Não sei se é exatamente isso. Foi o que eu entendi até agora. Tá certo. Porque assim, nós sabemos, né, que os idosos, a maioria, eu falo pela minha sogra, ela deve fazer uso de mais ou menos umas 10 medicações. E às vezes ela acaba associando várias medicações que dá reações. Por exemplo, teve um certo dia que o médico prescreveu uma medicação e ela passou mal, ficou com falta de ar, palpitação. E aí ela voltou imediatamente ao médico e ele acabou suspendendo essa medicação. Certo. Então, eu acho que tem coisas que talvez o tratamento mais adequado, né, podia reduzir aí as morbidades, até mortalidades mesmo. Perfeito. Mais alguém quer falar? Ninguém quer falar, tá todo mundo escondido. Isso porque tá valendo um ponto, hein? Ô, professor, posso fazer só um comentário, assim, voltando, né, para a parte da enfermagem, que, claro, nós não podemos prescrever medicação, mas a gente pode orientar, né? De repente, um idoso que está pré-diabético ou coisas assim, uma orientação quanto à alimentação saudável, reduzir o açúcar, né? Ingerir alimentos menos calóricos, pode reduzir ou até o médico deixar de prescrever uma medicação no caso, para diabetes, né? Então, acho que, voltando para nossa, né, para a enfermagem, eu acho que uma orientação assim é muito válida. Claro, tá certo, é isso mesmo, Matilde. Agora, uma pergunta que eu faço também para vocês, no artigo ele também se refere à questão de um desafio. Qual que é esse desafio que ele falava lá? Desafio é do SUS? Do SUS comportar tantas pessoas e cuidar, e ter como atender toda essa população? É para reduzir essa quantidade? Não é específico do SUS isso que ele fala lá. Então, mas é porque a gente que tem que estar tomando cuidado para na hora de prescrever, né? Quer dizer, ou seja, o certo é não prescrever tudo isso aí de remédio, né? Tentar evitar, né? O máximo. Mas a Matilde falou uma coisa agora que é bem pertinente. Quando eu pergunto sobre o desafio, justamente o desafio é você trabalhar a questão primária no paciente. E a questão então, e a questão primária, ela está associada aonde? Lá na atenção básica, né? Sim. E quem está na atenção básica, que está na ponta, junto com esse paciente? O enfermeiro da estratégia da família. Ele consegue promover a orientação de primeira, como posso dizer, primeira instância, vamos dizer assim, e a partir daí, você fazendo esse tipo de prevenção, você consegue com que a redução da doença, ela caia
algum período ou por um longo período. Nós sabemos também que nós temos uma população que está envelhecendo, e a previsão até 2050 é que nós tenhamos aí mais ou menos 2 bilhões de pessoas idosas no mundo. E aí, os desafios vai ser a prevenção primária, né, nessa primeira instância. Nós vamos ter um desafio das doenças crônicas, lembrando que o paciente com doença crônica, às vezes ele tem mais do que uma doença crônica. Se tem para mim, a Tatiana Pereira, quais doenças crônicas que esse paciente pode ter associada? Você sabe? Eu não entendi a pergunta, professor. Tem um bebê aqui fazendo barulho, acho que não vou conseguir responder. Qual foi a pergunta? Não, é a Tatiana Pereira que perguntei. Eu perguntei para a Tatiana Pereira quais comorbidades o paciente pode apresentar crônicas associadas. Crônica? Isso. Na verdade, eu nem consegui ler o artigo todo, professor. Não, mas isso não está nem muito relacionado com o artigo. Me fala 2 doenças crônicas que o paciente pode ter ao mesmo tempo. Diabetes, hipertensão. Exatamente. E além do diabetes e hipertensão, esse paciente pode ser um renal crônico, esse paciente pode ser um paciente oncológico, esse paciente pode ser um paciente HIV. Então, esse paciente, geralmente, ele está acometido com várias doenças crônicas e precisa de tratamento unificado. E aí, quando unifica, se torna um paciente polifarmácia, porque ele tem que fazer uso de várias medicações para conseguir ter um benefício com essas drogas, de alguma forma, né? E a partir daí é onde eu consigo pensar como que eu vou lidar com essas questões. E aí esse artigo, ele justamente vem buscar algo muito importante, vem resgatar algo muito importante. Porém, os autores, eles precisaram de ajuda de alguém para fazer isso. Quem foi essa ajuda que deu início e fim a esse artigo? Vocês perceberam isso? E Arley, cadê você? Responde para mim. Quem que ajudou os autores desse artigo a resolver esse enigma da polifarmácia? E a Arley nem quer falar comigo hoje. Alguém tem ideia? Quando leu o artigo, quem que colaborou para o desenvolvimento desse artigo? Em começo, meio e fim? Foram as pessoas acima de 60 anos? Não, essas pessoas foram as pessoas que participaram, que contribuíram com as suas respostas. Mas teve alguém que teve que aplicar esse questionário, por exemplo. Quem foi? Estratégia de saúde da família? Exatamente. Quem falou? Thaís. Thaís, isso mesmo. Ele mesmo. Então, entenda, agora chegamos aonde eu queria. Entenda a importância de vocês, enfermeiras, enfermeiros, que estão entrando no mercado de trabalho daqui a algum tempo. Olha a força que vocês têm em estratificar um valor e mostrar para o mundo, porque esse artigo é um artigo que está publicado mundialmente, e mostrar quais são os problemas que acontecem no coletivo. Então, o objetivo de ter trago esse artigo e ter mostrado esse tema, que é um tema muito discutido no mundo, que é a questão da polifarmácia, olha a importância de nós, enfermeiros, acompanharmos os nossos pacientes, que está ali sendo atendido principalmente na rede SUS, porque nem todo mundo tem condições da atenção privada, né? De uma saúde privada, mas este grande público está inserido lá no SUS. E aí você, enfermeiro, seja você da estratégia da família, da unidade básica, do hospital,
Não importa. Você é a pessoa que está lidando diretamente com o paciente polifarmácia. E esse paciente polifarmácia, e o artigo traz muito isso, é a questão da associação dessas drogas, que pode ser benéfica para o paciente, porém pode estar prejudicando ele em algum momento, em alguma outra coisa também. Pode estar aumentando a incidência de ele desenvolver uma outra patologia, né? Então, quando você estratifica isso, você vai em busca dessa resposta, existe várias etapas. Então, no primeiro momento, quando ele fala lá na introdução sobre o envelhecimento da população, que é algo que está acontecendo mundialmente. Então, até 2050, nós teremos aí uma proporção de 2 bilhões de pessoas idosas no mundo. Isso vai fazer com que se aumente as doenças crônicas e elas fiquem associadas a um indivíduo só. E a partir do momento que você tem o dobro ou aumento dessa população idosa, você então tem essa prevalência das doenças crônicas. Isso se começa a ter um grande desafio para poder tratar adequadamente este paciente. E também nós precisamos de profissionais que vão em busca desse paciente para fazer um diagnóstico precoce desse paciente, diagnosticar esse paciente rapidamente, localizar esse paciente e acolher ele adequadamente. A partir daí, você consegue ter, muitas vezes, uma redução do número de remédios que esse paciente está tomando, porque muitas vezes, como alguém disse, esse paciente ele vai lá e se automedica também, ou ele está tomando uma medicação que está prejudicando outra parte lá do corpo dele que ele não sabe. E aí, quando você tem essa percepção, quando você percebe o seu paciente e vê as dificuldades e começa a acompanhar a evolução dele, você consegue fazer a redução dessa polifarmácia que ele tem, que muitas vezes não é necessário também. E a partir daí, este artigo, então, ele vem mostrando a relação das drogas que os pacientes fazem uso, das lesões que podem causar este paciente, levando ele até uma hospitalização, e a partir daí, as mortes também que pode ser advindas de tanta medicação que muitas vezes não seria necessário, né? E aí, quando você pega tudo isso, demográfica, delimita tudo isso, você vê quantas coisas acontecem e passa batido e que ninguém se atenta, né? Então, a partir do momento que o paciente tem mais de 5 ou mais medicações associadas, é importante saber se existe uma interação medicamentosa ali, é importante saber se esse coletivo, essa população, ela é realmente bem tratada nas questões de saúde dela, se ela está sendo bem assistida, e isso faz parte do nosso trabalho enquanto enfermeiro, tá? Então, a combinação dessas medicações que podem prejudicar muito a questão hepática e renal destes pacientes, e também, muitas vezes, acelerar o processo de envelhecimento deste paciente, por conta das associações adversas que ele está sendo acometido. Então, isso é importantíssimo ser percebido também, tá? E aí, quando eu pergunto para vocês a questão do método, como que foi o método? O que eles primeiro entenderam para elaborar um questionário? Então, eles queriam saber justamente quais eram as doenças crônicas, qual era a prevalência dessas doenças crônicas. Então, eles colocaram isso lá no questionário que eles aplicavam nos pacientes. Depois disso, eles aproveitar o cadastro da estratégia da família para poder aplicar esse questionário. Então, existiu uma parceria com o serviço público, porque o grande público está onde? No coletivo. Então, o pessoal da universidade foi muito estratégico e foi lá e se associou uma equipe onde eles teriam muito mais retorno fidedignos sobre a situação da população, da saúde dessa população. E ali, então, eles começaram a descobrir
as prevalências das doenças crônicas que existia, eles aproveitaram o cadastro, então, da estratégia da família. Esse estudo foi realizado em qual cidade? Alguém se recorda? Onde foi aplicado esse estudo? Ninguém lembra da cidade que foi aplicada, gente? Cadê você? Niterói? Niterói, muito bem. Isso mesmo. Então, em Niterói, quantas pessoas foi a amostra, vamos dizer assim, para este questionário? Alguém se lembra desse valor? 222 idosos. 222. 222. 222 idosos, na verdade, pacientes acima de 60 anos, mas nós tivemos também a inclusão de pacientes acima de 45 anos. Então, quando estratificou, o valor total era 630 indivíduos com maiores de 45 anos, e desses 630, 222 era acima de 60 anos. Olha só quanta gente foi estudada aí, né? E aí eles também fizeram uma coisa bem legal, que foi acompanhar a primeira visita ao ambulatório, ao médico especialista, para saber como que eles eram avaliados. E ali foi possível entender a história do paciente, a clínica do paciente, as variáveis que esse paciente apresentava, e também o estilo de vida e o exame físico. E também os dados antropométricos do paciente. A partir de tudo isso, você consegue ter uma classificação adequada e consegue estratificar os resultados adequados. Além disso, também no artigo, ele diz que, além dos pacientes que foram orientados sobre as prescrições realizadas no ambulatório, ali também começou a se perceber quais tipos de medicação era realizado, né? E também era feita uma pergunta para o paciente lá, a pergunta foi: você tem tomado algum medicamento regularmente para o quê? Então, essa pergunta é fundamental, porque a partir daí você consegue entender se esse paciente ele é orientado do que ele está tomando. E a orientação, muitas vezes, não vem do médico. A orientação vem ou do farmacêutico, ou a enfermagem que vai orientar as tomadas dessa medicação e vai dizer para que serve. Então, olha a importância nossa na orientação, em saber a estrutura daquele medicamento, o que aquele medicamento causa, né? Qual é a farmacodinâmica e cinética da medicação deste paciente, e para poder orientar ele adequadamente nas suas tomadas, né? E aí, eu digo para vocês, esse artigo ele foi bem pensado, ele se aplica à questão da saúde coletiva? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Que triste. Alguém achou alguma coisa desse artigo? Quer falar, Simone? Ou Matilde? Não, eu acho que sim, ele se aplica sim. Se aplica, e muito. E como? Lógico, porque envolve, né, uma faixa etária de população, né? Que via das dúvidas está crescendo absurdamente, assim. Então, o empenho tem que ser cada vez maior e melhor para atingir essa população. Exatamente. Então, pessoal, o objetivo da aula hoje não só pelo fato do artigo e do que ele se trata, mas quando nós falamos da polifarmácia, nós também estamos falando do uso racional das medicações, nós estamos falando de medicações inapropriadas e dos fatores e dos riscos que ela pode ocasionar ao paciente. Isso estou dizendo na população brasileira, tá? Então, nós temos uma diversidade de população ao longo do nosso país. E aí eu digo para vocês, isso é epidemiologia? O que é epidemiologia para vocês? O que vocês entendem disso? Alguém tem ideia?
Não? Então, vou dizer para vocês. A epidemiologia, pessoal, o objetivo dela é estudar o processo de saúde e doença da população, de uma sociedade inteira. E ela também tem a possibilidade, e nos traz essa possibilidade, de poder analisar e fazer uma distribuição populacional. Então, dentro da minha população, eu consigo analisar quais são os fatores que influenciam na doença dessa população. Por que essa população está ficando doente? E a partir daí, a epidemiologia ela faz esse estudo, ela faz análise, ela consegue determinar os riscos das doenças, os eventos que estão ou pode estar associado a algum problema de saúde. Através da epidemiologia é possível propor medidas específicas de prevenção, de controle e erradicação das doenças. Através da epidemiologia é possível diagnosticar danos à população, é possível ter uma tomada de decisão adequada para cada indivíduo também, né? E então, quando você diagnostica esse dano, você diagnostica o problema da saúde, a partir daí você consegue, então, ter uma informação clara, você consegue ter as tomadas de decisões onde entra o planejamento, a administração e a avaliação de todo um sistema de saúde em prol da sociedade. Então, quem tem que se preocupar com isso, principalmente, são os governos, e aí entra a questão política. Então, a política ela tem que estar muito afinada às necessidades da população. A partir daí, você consegue, então, fazer política pública adequada, baseado nos fatores ou nos fatos que a epidemiologia fez levantamento. Então, a partir daí, você tem um levantamento através da epidemiologia. Epidemiologia, então, evidencia claramente qual é a situação deste município, deste bairro, dessa cidade, em frente à doença que está cometendo a população, né? É importante também lembrar que nas aulas passadas eu falei sobre epidemiologia e disse também que ela era uma ciência básica e que se fundamentava nos saberes da saúde coletiva, que é verdade também, tá? Mas atualmente a epidemiologia ela tem também aumentado e tem ampliado o seu papel na consolidação do saber científico sobre a saúde humana, na sua determinação, nas suas consequências, e isso faz com que traga subsídios para ser aplicado na saúde da população. Então, quando foi pensado nesse artigo que eu peguei para vocês de polifarmácia e uso de medicamento inapropriado e fatores associados em idosos brasileiros, eu me referi justamente à epidemiologia. Então, o artigo ele traz uma epidemiologia, ele informa sobre a população idosa em 2050, que pode chegar a 2 milhões, ele informa sobre as doenças crônicas que estão associadas às comorbidades, ele informa os riscos da associação de grandes medicações dentro do corpo humano e os malefícios que pode causar. Então, isso faz com que se tenha um pensamento e tente pensar em medidas de prevenção a este paciente. E a partir daí, para se acontecer tudo isso, para se pensar em um artigo, por exemplo, voltado à epidemiologia, existem 3 fatores que é importante para você conseguir fazer a construção de tudo isso. O primeiro fator é quando você estuda as determinantes da saúde dessa população, que eu digo saúde determinante, tá? Que é um momento onde acontece a investigação epidemiológica, onde vai possibilitar conhecer qual é o processo de saúde e doença desta população. E aí vai vir vários contextos coletivos que vão
contribuir para o avanço desta pesquisa. E a partir daí, nós vamos conseguir também ter conhecimento do que está causando, qual é o agente causador, nós vamos ter respostas dos sinais e sintomas clínicos que esse paciente pode apresentar. Então, este foi o primeiro fator. Agora, pegando esse estudo determinante de saúde e enfermidade e aplicando no artigo que vocês leram, qual era o problema, vamos dizer, o problema-chave desse artigo? O uso irracional das medicações. Então, eles estavam querendo mostrar ali qual é o problema de você ter a associação de várias drogas e as causas e os sintomas que esse paciente produz. Então, aqui eles aplicaram epidemiologia e aplicaram um dos princípios que precisava para identificar o problema, que era fazer o estudo das determinantes. Então, eles pesquisaram lá com a população, 600 e poucos pacientes lá. Outra coisa também, que depois deles ter achado os problemas ou as causas desses problemas, aí entra numa fase onde nós temos que analisar a situação de saúde de cada indivíduo. E aí, através das metodologias, das descrições que foi colhidas, é possível se ter uma análise da situação da saúde dessa população, e a partir daí eu posso pensar em fazer planejamento junto com a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde pode pensar e junto desenvolver isso dentro do seu município com as unidades de saúde. Ponto. Então, eu descubro qual é o problema de saúde e doença da minha população. Em segundo momento, eu faço uma análise para ver qual é a incidência dessas doenças e faço um planejamento para ser aplicado nas unidades de saúde. E a partir daí, eu vou dar um tempo e fazer uma avaliação do que foi do que aconteceu com essa população e posso também acompanhar os processos de saúde, como que eles estão sendo aplicados, qual é a dinâmica que está sendo utilizada para esta população. E aí eu consigo, então, ter uma avaliação adequada dos programas, das atividades, dos procedimentos preventivos e terapêuticos aplicados, né? A prestação de serviço, o impacto que levou esta população a estar lá se cuidando, ou que a minha equipe de saúde impactou nessa população. Então, tudo isso é aplicado lá no artigo. Então, no artigo eu tive um momento onde eles foram buscar informação, quais eram os problemas, depois eles fizeram uma análise de tudo que colheram e chegaram a uma determinante e do que era possível, onde lá no artigo diz que a atenção primária ela é fundamental para diminuir a associação dessas drogas, onde eu disse que nós, enfermeiros, temos esse papel importante para ter essa visão clínica do paciente, né? E identificar o problema logo. E, após tudo isso, lá no final, eles fazem também uma avaliação dizendo como que foi os métodos utilizados para fazer tudo isso, mas ele dá um resultado. Então, ele dá um resultado dos 222 pacientes atendidos pela estratégia da família lá em Niterói, diz sobre os medicamentos que variou, ele diz também sobre a massa corpórea desses pacientes, a prevalência da hipertensão, diabetes e outras doenças coronárias, que teve uma queda após essas avaliações. Então, esse trabalho que fizeram foi justamente para minimizar o problema daquela população. Este era o objetivo. Eles conseguiram descobrir qual era o problema, qual era a causa, fizeram um planejamento e começaram a seguir a risca. E aí, a prevalência dessas doenças, elas começaram a cair, os idosos cadastrados, eles foram de grande valia para poder se entender essa população, perceberam que essa população, ela tinha uma ideia da doença e depois desse trabalho feito em conjunto, a população mudou também as suas questões, então isso foi bem importante, tá? E
E a partir daí, então, você consegue desenvolver um trabalho muito melhor, muito mais adequado para essas questões, tá? E quando nós falamos também da história da epidemiologia, nós temos que lembrar que a epidemiologia ela começa há muitos anos atrás com um cara chamado Hipócrates. O Hipócrates, ele esteve muito à frente da questão da medicina, lembrando também que a epidemiologia ela começa há 2.500 anos atrás, aí vem Hipócrates, que começa a fazer análise das doenças, de como ela acontecia, onde ela acontecia, ela começa a relacionar os problemas de saúde ao meio ambiente dessa pessoa, ao ambiente que essa pessoa está inserida. O clima também era observado naquele momento, a maneira de viver das pessoas, os hábitos alimentares, e aí ele começava a fazer uma série de comparações e análise para ver se tinha correlação com as doenças que as pessoas apresentavam, tá? E a partir daí, ele já desenvolvia, então, e entendia um pensamento epidemiológico. Ele tinha um raciocínio epidemiológico, porque ele estava associando tudo isso. E a partir daí, nós também tivemos lá na história, como posso dizer, da mitologia, atrás, nós tivemos uma tradição que chama Higeia, tá? Ou seja, ela era considerada a saúde ou a harmonia dos homens e dos ambientes, tá? E aí procurava, então, promover meios de ações preventivas naquele momento, lá atrás, e manter a manutenção do equilíbrio entre a terra, o ar, a água e o fogo, né? E aí, dentro dessas concepções que vinha da higiene, na história, quando a gente vai rever, lá dentro dos primórdios da Grécia Antiga, havia uma separação também da medicina curativa e também existia uma separação da medicina preventiva. Então, hoje, ainda temos a questão e este pensamento da medicina curativa, que é onde você vai lá e resolve o problema e acabou, e também temos e estamos tentando trabalhar fortemente na questão da medicina preventiva. Quando eu falo que vocês são a porta de entrada lá e vocês são os receptáculos, vocês que recebem este paciente e levam a informação para eles, vocês estão praticando, então, a medicina preventiva. Agora, quando você faz um curativo qualquer no paciente para resolver o problema dele imediato, isso você está exercendo uma medicina curativa, né? Isso é bom ou é ruim? Eu posso dizer que é ruim porque é uma coisa muito antiga. Então, você resolveu um problema específico ali, momentâneo, sendo que esse problema ele poderia voltar pior do que ele foi. Então, você fazer a medicina e estar voltado à medicina preventiva é muito melhor, tá? Outra questão também, que lá na mitologia grega, existia duas filhas e herdeiras de deuses da saúde, que eles acreditavam muito, que era Asclépios, tá? Eram Panaceia, que eram as filhas dele, que era a padroeira da medicina individual curativa, e também tinha Higeia, que era o símbolo do equilíbrio entre o homem, o ambiente, a promoção de saúde, principalmente do ambiente coletivo, tá? E aí essa divisão entre a medicina curativa, individual, e a medicina preventiva coletiva, ela já vem desde os primórdios lá da antiguidade e ainda se perpetua nos dias de hoje, né? Muitos médicos, por exemplo, eles também são muito imediatistas, então ele resolve ali o problema do paciente com uma medicação qualquer, mas ele não vai a fundo, ele não investiga, ele não quer saber de onde está partindo tudo isso, de onde está vindo tudo isso. E a partir daí, a gente começa, então, a entender que
A nossa cultura, ela tem que ser mudada. Então, quando você tenta trabalhar a questão preventiva do paciente, isso melhora muito, tá? E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? E você, cadê o Yarley, gente? Procurem o Yarley. Ninguém sabe do Yarley? Pessoal, entenda uma coisa. Quando a gente fala também da epidemiologia, nós temos que entender que a epidemiologia, então, ela está aplicada em todos os momentos do nosso trabalho, tá? E aí, é importante que nós conseguimos colocar isso em prática. Se nós formos trabalhar, se vocês, por exemplo, for trabalhar numa vigilância epidemiológica, trabalhar na vigilância sanitária, vocês vão trabalhar diretamente com a epidemiologia. Mas se você está inserido numa unidade básica, numa unidade de saúde, você também está fazendo epidemiologia. Um exemplo, se você está na clínica médica trabalhando de enfermeira e de repente o paciente é diagnosticado com uma doença, você vai ter que notificar. Você está fazendo epidemiologia porque você está contribuindo para a questão estatística. Então, é importante entender que a estatística, neste momento, ela é fundamental para que nós conseguimos estratificar dados. Então, a estatística, ela sempre vai estar presente na vida de todos nós. Tá? Só um minutinho, gente. Só beber uma água aqui, peraí. Pronto, bebi, gente. E aí, quando nós fazemos essa proporção, entenda que nós, enquanto enfermeiros, nós estamos tão ligados ali no que está acontecendo com o paciente, que a partir deste momento, é um momento onde nós contribuímos muito para a informação. E a informação, ela tem que ser clara, porque a partir do momento que nós colocamos lá a informação, é justamente para ajudar a desvendar ou diminuir o problema de saúde coletiva ou problema de saúde pública dentro daquele grupo ali que está sendo assistido, tá? E essa informação, ela tem que chegar muito longe, porque nós temos que entender o que está acontecendo dentro do país, dentro do estado, dentro de um município, para saber quais as medidas se devem ser tomadas. Hoje isso acontece. O que vocês podem me dar de exemplo hoje que está acontecendo nitidamente em saúde pública? Alguém sabe? Alguém pode me dar um exemplo? Professor, talvez que em diversos lugares estejam pesquisando sobre como combater o coronavírus? Exatamente. Quem mais ia falar? Eu falei Covid. Covid também. Vocês estão me dando várias informações que nós vamos unir. Então, falou da vacina, falou do Covid, o que mais, gente? Professor, também mostra o quanto estamos despreparados, né? Porque não temos investimento para ter pesquisas, para desenvolver medicamentos contra alguns vírus, bactérias. Então, tomara que com esse boom na sociedade venha a ter mais investimento, né, na educação, porque a gente está tendo pesquisas de fora. A USP está pesquisando, mas ela é por conta. Quem que está apoiando isso? Entendi.
Entendi. E vocês percebem que vocês passaram várias informações, várias coisas que nós precisamos, então, amarrar elas. Percebam que vocês estão aí na vida acadêmica e estão acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, porque vocês estão vivenciando isso, né? Então, percebam que a saúde pública, ela é muito inserida na vida de todos nós, o tempo todo, né? Quando veio a questão da pandemia no início do ano, lá em março, que tudo parou, que ninguém sabe de nada, e vou dizer que até hoje ainda não tem respostas de muitas coisas, né? E a partir disso, nós temos que entender que nós estamos vivendo um processo de descobrimento, né? Então, quando eu falei que é importante a notificação, porque a China notificou que estava tendo o problema do coronavírus, e imediatamente, em alguns países, já fez o quê? Fechamento de barreiras, de fronteiras. Então, você impede que o vírus passe. Mas naquela altura do campeonato, já havia circulado muitas pessoas ao longo do mundo e, consequentemente, levou o vírus para vários lugares. Então, teve aquelas pessoas que vieram da China e ficaram isoladas por um tempo, mas aquilo, infelizmente, já era tardio, porque o problema já havia começado em dezembro passado. Então, muitas pessoas que já tinham viajado naquele período já tinham se infectado, e não necessariamente na China, se infectaram ao longo do mundo, de várias formas, né? E aí foi disseminando a questão do vírus, que está aí circulando até hoje, né? E aí tivemos milhares de mortes ao redor do mundo, e então como que eu posso dizer, as agências de saúde, no caso nosso, o Ministério da Saúde, teve que ter as tomadas de decisão. Eu acho que as tomadas de decisão pensadas lá no início da pandemia, elas foram muito bem assertivas. Cada município, com as suas secretarias de saúde, teve as suas tomadas de decisões também, teve o lockdown, teve o isolamento social, mas ainda as pessoas não se conscientizaram que estamos dentro de uma pandemia, que ainda temos restrições, então as pessoas ainda estão pensando que já acabou, mas não acabou, né? Tem muitas pessoas que não contraíram o coronavírus, mas elas podem contrair ainda. Existem casos que está sendo estudado no HC, onde pessoas se reinfectaram. Então, percebam que é uma série de situações que está acontecendo. Então, é uma série de coisas que está acontecendo. E que quem traz toda essa informação? As notificações, e quem faz o estudo estatístico? Epidemiologia. Então, você vai entender qual é a população acometida pela doença, você vai entender de onde está vindo, qual o número de mortes, qual a faixa etária dessa população, quais são as doenças que essa pessoa já tinha, porque a partir de todos esses dados é onde os cientistas conseguem entender como se comporta esse vírus, qual é o ambiente favorável para ele viver, e aí, quando se analisa tudo isso, você vai em busca de algo que possa combater este vírus, que é, no caso, a vacina. Então, está sendo desenvolvido vários testes de vacinas ao longo do mundo, ao redor do mundo, vamos dizer assim, e para tentar chegar a alguma conclusão, mas ainda nada é assertivo, ainda. Tudo é muito incertivo. E aí, nós não temos uma resposta adequada, né? Eu espero que, quando vocês estiverem atuando, vocês tenham essa preocupação. Esse paciente, ele está assim, por exemplo, você está no pronto-socorro e o paciente chega lá com uma taquicardia, está saturando, com a saturação em queda, você já percebe que ali existe um risco, que esse paciente ele vai parar, né? Então, você já rapidamente monitora esse paciente, você funciona um acesso, faz um eletrocardiograma. Isso é ter um quê? Um raciocínio clínico. E quando você trabalha na saúde pública, é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que ir em busca dessa informação que você não vai ter pronta, e aí você vai
fazendo estratégias para chegar à resposta que aliás, a resposta que está sem, a pergunta que está sem a resposta. Você, então, vai em busca dessa resposta fazendo essa pesquisa de campo, como foi feito neste artigo. Então, o objetivo de tudo isso é justamente se ter essas respostas, lembrando que bem lá na época de Hipócrates, quando ele foi, podemos dizer, o grande precursor da epidemiologia, porque ele já pensava desta forma, né? E ele foi, então, ao longo do tempo, foi melhorando as questões epidemiológicas para entender como que acontecia, né? E aí aconteceu vários médicos que veio após ele, os famosos, Galeno, né, que onde ele fez uma ampliação da teoria humoral, né, de Hipócrates, que ele conceituou no passado. Ele também criou as faculdades mentais, que esse termo vem do médico Galeno, né? Isso foi introduzido também em longos períodos, aí até hoje tem médicos que usam esse termo. Ele também pensou na questão de fazer o registro dos óbitos e dos nascidos, então coisas que foi vindo ao longo do tempo e que todo município tem que ter um controle de nascidos e vivos dentro ali do mês. Então, você tem que ter um controle, através disso você faz controle de natalidade. Antigamente se morria muitas crianças, hoje não mais. E quando aumenta esse número de mortes de criança, você tem que entender o porquê está acontecendo isso. É por infecção, é por maus tratos, é por desnutrição. Então, você começa a delimitar várias possibilidades que pode estar levando à morte dessas crianças. Isso é um exemplo, tá? Então, todo município tem que trabalhar dessa forma. Lá na Idade Média, no cristianismo, né, desculpa, existiam muitas invasões também, bárbaras, que determinavam algumas práticas de saúde. Por quê? Naquele momento, lá na Idade Média, quem tinha acesso à saúde era somente a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, quem vivia ali em Roma, tinha a facilidade de se ter a saúde a seu favor. Porém, a grande parte da população não tinha. E aí, as práticas de saúde naquele momento vinham através de curandeiros, de religiosos, com amuletos e algumas orações que eram realizadas para poder ajudar essas pessoas em forma de caridade, para a saúde dela, uma coisa bem rudimentar que acontecia com essa população naquela época, né? E essas ações coletivas, então, era justamente para tentar minimizar as questões das pragas e das questões epidêmicas que acontecia naquele momento, né? E isso era muito ruim. Então, ali você já percebia que já tinha um pensamento epidemiológico, eles tentavam diminuir as questões epidêmicas, aliás, endêmicas e as pragas, mas nem todo mundo tinha acesso às práticas de higiene, nem todo mundo tinha graus de instrução, então isso dificultava muito. As questões sanitárias e epidemiológicas, elas começaram a vir ser mais fortes também a partir do século XVI e XVII, onde começa, então, a ter pensamentos mais sobre a saúde de uma população. Mas tudo isso, de verdade, ela acontece com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela traz muita questão da medicina urbana, onde se pensava muito na questão dos trabalhadores que trabalhavam horas e horas diariamente, e eles não existiam as leis trabalhistas naquele momento. Foi onde se começou a pensar na CLT, lá atrás, lá em 1920, mais ou menos. A partir daí,
Então, a classe trabalhadora, ela começou também a ser investigada suas condições de vida, suas condições de trabalho, suas condições de saúde, porque se percebia muito que as pessoas não conseguiam ter uma qualidade de vida, não conseguia ter um alicerce de saúde adequado, né? E aí, neste momento, é um momento onde começou também a se desenvolver a medicina social. Então, o termo de medicina social, ele tem sido utilizado para retratar modos de abordagem na coletividade, né? As questões de saúde, os determinantes sociais, e aí existe várias formas que pode se acontecer a medicina social a partir das questões sanitárias e epidemiológicas de cada município. E aí sim, quando você tem a associação da parte social e das questões políticas, você consegue então ter um movimento adequado de saúde dentro daquela população. E para fechar tudo isso, lembrar sempre que toda essa estratificação, todos esses dados que é realizado, independente de onde seja, a estatística ela é muito forte, ela é presente para que tudo se aconteça de forma racional. Então, quando você quer ter um estudo adequado, quando você quer que as coisas tenham respostas adequadas, é um momento onde você faz uma construção de um saber, né? E começa a ter um raciocínio moderno, onde você vai construir alguns pilares e ali vai poder destacar o que é possível e o que está acontecendo de verdade, né? E isso vai contribuir demais para a visualização do problema que pode ser, como que eu posso dizer para vocês? Pode ser solucionado, entendeu? Grande parte também da questão da estatística, e ela começou também a ser pensada na questão dos pilares, a partir do Renascimento, né? Do momento do Renascimento, onde foi possível quantificar, por exemplo, o povo que estava na guerra, o exército, quantos soldados. Então, a estatística ela já começou naquele momento. E aí nós tivemos John Grout, que ele foi o grande precursor da estatística e da demografia, né? Através de tabelas e monstruários. Lá em Londres, ele conseguiu fazer, então, análise das crianças, dos nascidos e dos óbitos, e começou a quantificar isso para a população londrina. Então, esse foi o primeiro estudo estatístico que houve, né? E aí, em 1825, Pierre Lowes, ele faz uma publicação de um estudo em Paris, onde ele notificou 1.900 casos de tuberculose. Então, foi o primeiro a realizar uma avaliação eficácia do tratamento clínico através da estatística. Então, ele quantificou o número de pessoas tratadas e quantos se curaram com esse tratamento, e ele quantificou isso tudo estatisticamente. Em 1839 também, começou então a ser criado por William Fair um sistema de registro anual da mortalidade e morbidade na Inglaterra, no país de Gales, né? E aí esse sistema ele foi introduzido no sistema de saúde lá da Inglaterra. Então, percebam, olha a evolução da estatística acontecendo aí, né? E aí também a aritmética médica e Lowes criaram uma estatística médica de Fair que constituía a clínica moderna e a estatística associada. E aí foi falando das questões sociais, das questões políticas e transformou tudo isso em soluções ou situações que aconteciam na saúde. Então, percebam que toda essa evolução, todo esse saber só vem agregar para que o desenvolvimento dessas políticas públicas elas aconteçam de uma forma muito bacana, onde
é possível se ter um grande conhecimento da saúde atual da sua população. Você consegue mensurar tudo isso. Isso é fundamental. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem nada para perguntar? Contem para mim. Não me escondam nada. Por favor. Professor, acho que está bastante esclarecedor. Minha parte está tranquila. Eu acho que, assim, o artigo ele só facilitou para vocês começarem a entender melhor o que é epidemiologia. Então, acho que foi uma sacada bem legal trazer esse artigo, que é um tema que é bem falado e é uma coisa muito atual, que acontece hoje na nossa realidade. E aí, para vocês entenderem melhor, só falar da antiguidade, falar de Hipócrates, falar, né, de John Lair e falar dos outros precursores da estatística, mas é importante entender como isso aconteceu. Então, o artigo, ele mostra e eu pude correlacionar uma coisa, o assunto com o que acontece de fato, tá? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ninguém quer falar nada? Tá todo mundo com sono só porque é sexta hoje? Matilde, já cansou? Já lavou as roupas aí? Cheguei de viagem, professor, tava bagunça, eu só tava... Aí eu coloquei a máquina para funcionar. Desculpa. Não, eu só queria só comentar, né, que você estava falando aí né, foi colocado da Covid, Corona, e aí agora a gente está lidando também com as sequelas, né, com as possíveis sequelas, que é a neurológica, sistêmica e outras, né, que está sendo bastante comentado. Alô? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E aí, só comentando, né, que agora estão pesquisando e analisando essas possíveis sequelas. Aí, é tudo um estudo, é tudo muito novo, né? Sim. A gente, às vezes, quando estuda enfermagem, a gente está muito preocupado com a parte técnica, né? Funcionar, fazer um exame físico, mas essas questões, elas são muito importantes, porque isso faz complemento da nossa profissão, né? E entender isso, se você entender isso, você pode ter certeza que você vai desenvolver o seu trabalho adequadamente. Vai ser assim, sensacional. O seu trabalho vai acontecer de fato, de uma forma assim espetacular, né? Enfim, é bom saber que vocês entenderam, conseguiram compreender. Aí na próxima aula nós vamos começar a falar de um outro assunto que é bem legal. Nós vamos falar dos estudos descritivos, que vai ainda abordar algumas coisas bem interessantes nas questões de análises, tá? E aí é isso. Foi muito bom estar com vocês. Vocês sofreram um pouquinho para traduzir, mas pode ter certeza que vale muito a pena. Isso faz com que vocês se interessem mais na leitura, que é importantíssimo. Obrigada, sofri, viu? Não consegui ler. Oi, Simone. Eu sofri porque eu não consegui ler tudo, não. Não, mas leia, que é bem interessante esse artigo. Ele é bem bacana. Agora eu vou ler. Tá bom? Pessoal, obrigada pelas explicações. Muito bom estar com vocês. Obrigado por estarem aqui. E semana que vem nos encontramos, então. Ok. Tá Bom final de semana, professor. Obrigado, igualmente. Vão com Deus. Até logo. Até mais. Tchau, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.